Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cleiton Pedrosa. É sempre uma alegria estar aqui na Python Brasil. Essa não é a minha primeira Python Brasil, então eu corro o risco de não ganhar palmas, né? Porque a primeira, pelo menos uma salva de palmas estaria garantida se fosse a primeira Python Brasil. Obrigado, pessoal. A última que eu fui foi a de São Paulo, eu acho que foi a 8, se não me falha a memória, ou 9. E vamos falar um pouquinho sobre Python no contexto de jogos, especificamente no contexto de servidores. Não dá para ler ali, mas vou tentar ajudar vocês. Eu também sou de Pernambuco, acho que o colega que fez a apresentação anterior também. Infelizmente eu não moro lá há um bom tempo. Infelizmente eu moro aqui, então foi bem fácil para mim chegar na Python Brasil desse ano. Minha formação é de engenharia eletrônica e eu comecei fazendo jogos em máquinas, né? Então eu sou um pouquinho mais velho, talvez, que a média de idade aí, pelo que a gente viu nas pesquisas, mas eu comecei programando em outras linguagens e trabalho com Python desde 2008. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Uma informação importante, né? Hoje eu trabalho 100% do meu tempo com jogos. Então, dou aula no Senai em programação de jogos, e tenho uma empresa para desenvolvimento de jogos. Então, todo o enfoque, tudo que eu falar a respeito de Python é uma visão particular do uso corporativo, da maneira como eu uso o Python para resolver problemas associados a jogos e aos servidores de jogos que nós fazemos. Essa ressalva se faz necessária, sob o meu ponto de vista, porque num congresso como esse, existem aqui inúmeras vertentes, inúmeras abordagens do Python, e alguns são mais fundamentalistas, outros são mais genéricos, alguns são mais ecléticos. Aqui tem bons colegas aqui, onde a gente tem discussões filosóficas aí sobre como deve ser o Python, como deve ser escrito, como ele deve ser rastreado. E o que eu vou mostrar para vocês é como eu venho usando o Python de forma profissional há 8 anos. E eu acredito que é uma boa solução. Eu preciso acreditar nisso, que é uma boa solução. Então tá, a nossa agenda vai falar um pouco, de certa maneira já comecei, a justificativa do uso do Python. Temos várias alternativas, né? Talvez nem seja a primeira opção de servidores para muitos de vocês, por que usar Python, né? Ninguém questiona, por que usar Python no mundo web? Esse questionamento não é mais feito. Existem inúmeras empresas, inúmeras situações onde isso acontece. Mas vamos falar um pouco sobre isso, alguns cenários, algumas alternativas de HTTP e socket, como a gente vai resolver a questão dos servidores. Vou falar rapidamente do C10K, vou explicar o que é esse paradigma de programação. As bibliotecas em Python que eu estou usando nesse momento para resolver os nossos problemas. E, se der tempo, a gente mostrar um exemplo de uso aqui, mexer um pouquinho no código. Vou parafrasear o nosso Keynote aí pela manhã, quem estava aqui deve ter visto. É sempre um perigo muito grande mexer em código durante a apresentação, mas entre mortos e feridos parece que está todo mundo escapando, né? Espero que eu não seja a primeira vítima. Então tá. Por que Python? Eu sempre faço essa pergunta, nessa apresentação sobre servidores de jogos. Num primeiro momento, o Python tem tudo aquilo que não serve para fazer um servidor de jogos. Então, alguém vai criticar o fato dele ser single thread, alguém vai falar do GIL, né, o Global Interpret Looker. E por que usar uma linguagem interpretada onde a gente precisa de performance? Na verdade, existem várias respostas não triviais para esse problema. Eu vou contar, então, o cenário que aconteceu comigo e por que eu escolhi Python. E talvez isso corresponda a alguns cenários de vocês. Os jogos que eu faço dentro do universo de jogos são jogos de aposta. Então, existem um número muito grande de combinações de jogos. Dentro dos jogos que eu faço, eu preciso ter um nível de segurança e um nível de complexidade muito alto. Ele precisa ter um nível de robustez na comunicação muito mais importante do que a performance e do que a velocidade.
Até 2007, 2008, eu trabalhava com aplicações que não eram conectadas na internet. Quando eu voltei para o Brasil, o jogo já não era mais permitido aqui no Brasil. Trabalho com o jogo desde 2000, desde o tempo que o jogo era permitido no Brasil. E dentro desse cenário, várias empresas nacionais queriam fazer os mesmos jogos que aconteciam nos bingos no Brasil, mas dentro do ambiente de internet. Então, o meu primeiro contrato foi transportar os jogos para a tecnologia Flash, na época, que existiam nas máquinas, funcionar no cenário local. Ok, mas como é que eu vou resolver isso? Pô, na época eu programava em Delphi, em C, em outras linguagens, e os jogos eram feitos para máquinas, para placas dedicadas, era uma tecnologia bem proprietária. E eu precisava resolver esse aspecto. Então, pô, vou resolver esse problema. Então, em outras palestras aí eu já comentei, tentei ir para Delphi, tentei ir para C#, dei uma olhadinha muito rápida em Java, tem um colega ali de Java, vou falar. Foi uma mais... Pô, como é que eu vou resolver esse problema? Então, até 2008 eu não sabia. Então, eu peguei alguns tutoriais na internet do Ramalho e de outras pessoas na época, procurei ver quais eram as linguagens, e aí eu criei um servidor que se comunicava com Flash. Vendi isso para uma empresa, a minha consultoria começou a trocar essa vertente, e aí eu comecei a me apaixonar pelo Python. Os primeiros códigos eram muito simples, mas funcionavam, porque eu ainda tinha uma visão de engenharia, né? Resolver problemas como um engenheiro pensa. Talvez tenha alguns engenheiros aqui na plateia, são visões diferentes, voltada para produto, voltado para... sem toda essa complexidade de APIs, de frameworks e tudo mais que a gente vê nas ciências da computação depois. Depois eu fiz outra graduação de informática até para dar uma melhorada aí nas minhas habilidades. Bom, então o Python surgiu, num primeiro momento, por absoluta falta de capacidade de ir para outras linguagens. Ou seja, para quem está começando, é uma boa história, talvez um bom case, saber que você pode fazer coisas razoavelmente robustas, com pouco conhecimento, utilizando Python. E acreditem, eu acho que hoje eu vejo que eu tive muito mais coragem que juízo, né? Mas tudo bem, deu certo. Bom, então, aqui está um pouco do que todo mundo já conhece do Python, né? Simplicidade, baterias incluídas, documentação. A comunidade é fantástica, pessoal. Todas as vezes que eu precisei de apoio, eu consegui, e foram muitas vezes. Software livre, multiplataforma. Acreditem vocês ou não, muitos dos sistemas que a gente tem aí nos Estados Unidos, na Europa, no Uruguai, os lugares onde onde tem clientes no mundo dos jogos, hoje é tudo web, e muita coisa é Windows, pelo menos 50% talvez, e o resto se distribui, obviamente, Linux. Então, o fato do Python ser multiplataforma, num momento onde eu não dominava toda essa tecnologia, ajudou bastante. Bom, então o que a gente quer aqui? A gente precisa, o nosso desafio é criar um servidor, algo que fique hospedado na nuvem, que responda a que se comuniquem com diversos clientes em sistemas operacionais ou plataformas diferentes. Então, ao contrário do que talvez o senso comum pregue, no mundo dos jogos ainda se usa muito SWF, que são os arquivos feitos em Flash. Acho que aqui ninguém usa mais Flash para nada, a não ser talvez uma ou outra autenticação bancária. Eu acho que nem os bancos usam mais, mas no mundo das apostas é muito usado. Então, a gente tem muitos aplicativos feitos em Flash. HTML5 já corresponde hoje a uma boa fração do que a gente faz. Está crescendo, está tirando gradativamente o mercado do ActionScript, né, na sua variação em Flash. iOS, Android, Windows, Linux, Mac. Comercialmente, a gente não usa Mac, a gente tem pouca coisa feita para o ambiente do Mac, do OS X, e alguma coisa para o iOS. E muita coisa para Linux. Bom, enfim, eu preciso de uma linguagem que se comunique com isso, com todas essas plataformas. Quais seriam as alternativas que nós temos? Pô, vou fazer um servidor em Django. 90% das pessoas, quando questionadas sobre Python, principalmente quem está começando, pô, vou fazer alguma coisa, o que é que eu faço? Não sei se 90%, mas um percentual muito grande. Eu poderia fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem é que usa Django aqui? Quem é que pensa em Django como a primeira alternativa para qualquer problema? Tá aqui. Me surpreendeu aí a falta de coragem, mas tudo bem.
Na prática, o que eu me deparei é o seguinte: a maioria das pessoas, até quando a gente está contratando pessoas de Python, etc., sempre sugerem Django. Ok, é uma alternativa. Então, para criarmos esse cenário, Python versus o resto do mundo, no nosso cenário específico, a gente pega a ajuda de outras plataformas. Então, eu coloquei algumas aí que a gente vem usando no nosso último produto. Alguns vão criticar o RabbitMQ, outros não gostam do Redis, outros... Mas, enfim, esse é o conjunto de ferramentas que nós utilizamos. Então, é com esses guerreiros aí que a gente tenta enfrentar todas as outras plataformas aí e fazer os nossos servidores se comunicar. Vou dar uma acelerada aqui. Bom, quando vamos construir o servidor em Python, ele precisa ser um servidor HTTP, ele tem que ser assíncrono. Então, já é a primeira característica específica. Outras linguagens começaram a implementar os métodos assíncronos de uma maneira até mais recente. A maioria dos novos programadores, quando pensam em programação web, vamos usar Node, então, eu quero uma alternativa assíncrona, vamos usar Node. Isso nunca passou pela nossa cabeça, até porque a gente já usava Python. Nós já utilizávamos um framework assíncrono em Python. Tecnicamente, a gente nunca usou Django para resolver os nossos problemas. Obviamente, internamente, a gente tem um ou outro sistema de controle quando a gente usa Django, porque tem todas aquelas facilidades, principalmente a parte de autenticação e uma série de outras coisas. Mas para o nosso objetivo, que é, eu tenho um jogo, eu tenho alguma coisa do outro lado que vai ficar escutando aquela comunicação. A gente nunca optou pelo Django. E por que isso? Porque a gente precisava que o nosso servidor fosse assíncrono. Por quê? Porque o jogador, quando ele aperta um botão numa máquina, seja ele no computador, no dispositivo móvel ou dentro de um cassino, ele vai fazer uma requisição, se for HTTP, vai no nosso servidor, a gente tem que fazer todo um cálculo matemático, probabilístico do que vai acontecer ali, autenticar isso aí num banco de dados, eventualmente setar isso num servidor do governo, se for nos Estados Unidos, devolve aquela informação, chega lá e aí, quando o jogador recebe aquela resposta, a magia, sob o ponto de vista do jogador, começa a acontecer. Só que, para nós, aquilo já aconteceu. Tudo que vai para ele é um fantasma de um filme que a gente já processou, já logou, já setou, e ali ele vai ter toda uma animação, interação, ele acha que vai ganhar, que vai perder, tem toda a brincadeira, dá um resultado. E aí, aquele resultado que acontece para ele ali no presente, já aconteceu para a gente no servidor. Se essa comunicação não se estabeleceu antes, isso não vai acontecer para o jogador. Então, essa comunicação tem que ser muito rápida. Se nós temos uma máquina com um servidor, tudo bem, isso é bem fácil de fazer. Agora, quando a gente tem 300 pessoas jogando no mesmo ambiente, então a gente tem que ter todo esse componente assíncrono, o Python tem que segurar essa informação. Aí tem algumas técnicas de programação mais interessantes, onde a gente tem que ver o que é singletron, o que não é, o que eu vou logar, o que eu não vou logar. Mas, nesse primeiro momento, para a gente ir construindo aí a nossa apresentação, imaginem que eu preciso de um servidor em tempo real, por essas características de registro e autenticação. Bom, então eu tenho que ter um HTTP assíncrono, ou seja, um HTTP o mais rápido possível, e ele não pode ficar preso esperando a resposta de um outro cliente, então tem que ser na melhor performance. Uma outra abordagem é nós utilizarmos socket. Ali eu coloquei o WebSocket, podia colocar socket de um modo geral, caso não precisa necessariamente ser uma aplicação web, e ali eu vou ter um servidor com uma conexão persistente. Então, dentro da característica do que a gente se propõe a falar hoje, eu queria que vocês levassem em consideração que, se vão desenvolver um servidor de jogos usando Python, vocês têm que dominar sockets, por um lado, em suas diversas variações, WebSocket, Socket, e, por um outro lado, dominar servidores assíncronos. Vocês até podem utilizar o Django, o Flask, até o Bottom, se quiser. Depende da quantidade de pessoas que vão estar conectadas e da velocidade que vocês precisam dar ao processamento daquele jogo. Então, se vocês estão fazendo uma loteria, que é uma raspadinha, que os números já foram previamente sorteados, então, no Piauí, em Minas Gerais, alguns clientes que a gente teve, que tiveram sistemas de autenticação de loterias, é a mesma coisa. Poxa, mas aí nesse tipo de exemplo que eu estou dando, que são jogos
cuja latência necessária para o jogador é muito maior, vocês podem utilizar Django, por exemplo, ou Flask, porque vocês vão fazer a comunicação, ele vai lá, vai autenticar, faz o que tem que fazer, vocês podem fazer todo o sistema de cache, tem umas palestras muito legais aí sobre cache, um colega Elber aí talvez fale, e tem várias alternativas para isso. Mas se vocês precisam de uma resposta instantânea, talvez a melhor sugestão seja o socket. Então, construindo aí a nossa narrativa, a primeira recomendação é aprendam socket à exaustão. Ok, esse desenho artístico aí não foi feito pelo meu filho de 8 anos, tá? Poderia ter sido, mas não foi. É desse site, eu acho bem legal. E aí tem uma requisição HTTP para contemplar o pessoal que estiver no início, né? Tentando dar uma característica mais didática aí. Numa requisição HTTP, você não fica conectado o tempo todo. Você vai lá, eu gosto de falar isso como uma missão de guerra, né? Você tem que descer do helicóptero, vai lá, faz o que tem que fazer e voltar. E você não mantém o status. Talvez alguns de vocês estavam na palestra anterior aqui, teve toda essa explicação aí sobre o REST. Esse tipo de comunicação, caso vocês venham a fazer um servidor para jogos, se aplicam em muitos casos, principalmente na autenticação. Então, a maioria dos jogos, mesmo que trabalham conectados em socket, usam a autenticação por HTTP. E aí, em cima disso, tem todos os protocolos de segurança que nós já estamos acostumados, HTTPS e assim todas as camadas. Uma vez estabelecida essa comunicação, é fornecido geralmente, é uma das abordagens, é criado um token, esse token fica no lado do servidor, o cliente recebe essa informação também, estabelece uma comunicação via socket, os dois servidores, né, o de autenticação e o servidor de jogo, como a gente gosta de chamar, o servidor de aplicação, conversam entre si, trocando essa autenticação, e a partir daí o socket vai utilizar esse token o tempo todo. Então esse é um mecanismo padrão que a maioria dos cassinos usam, e esse protocolo entre os servidores se estabelece dessa forma. Então, quem tem bastante experiência com solicitação HTTP em qualquer um dos frameworks Python, ou até utilizando o Python de forma nativa, já está pré-habilitado a criar um servidor para inúmeros tipos de jogos. Talvez não atendam a todos os jogos, mas já contempla alguns cenários. A título também de ilustração, uma outra foto aí. Na comunicação por socket, uma vez estabelecida a comunicação, você fica com uma conexão estável. Tanto o cliente quanto o servidor podem trocar informação de forma bidirecional o tempo todo. Isso é muito mais conveniente em termos de performance e útil a diversos tipos de jogos. E como qualquer tecnologia que garante a persistência, vai causar um peso maior, obviamente, do lado do servidor. O servidor tem que ser capaz de manter várias daquelas conexões ativas. E aí tem várias situações onde temos que ter cuidado do lado do servidor. Quantas conexões simultâneas a gente consegue manter? Quantos WebSockets a gente pode abrir ao mesmo tempo numa mesma instância de aplicação Python? Primeira vez que eu fiz esse programa, em 2008, eu fiz na mão, não utilizei nenhum framework, utilizei o Select do Python, vai falar um pouquinho já sobre isso. E, caramba, toda vez que chegava em 300, 400 conexões, a aplicação quebrava. Primeiro que eu não imaginava nem que 5 pessoas fossem jogar. Quando jogaram 400 pessoas ao mesmo tempo, eu já fiquei impressionado. Então, foi uma boa alegria. 400 pessoas jogando a dinheiro numa mesma sala, chat, comunicação e tudo mais, mas a aplicação sempre caía. Aí fui atrás do conhecimento e tal, a comunidade, como já reforcei aqui em algum momento, ajudou bastante. E aí eu comecei a falar, poxa, mas espera aí, eu tenho que manter essas conexões. O sistema operacional está quebrando. E comecei a entender, poxa, o Linux aguenta tantas conexões e eu posso mexer dentro da estrutura do Linux. O Windows aguenta um pouco mais ou um pouco menos. Na época era até um pouco menos. Enfim, o que é que eu posso fazer? Aí uma outra sugestão dentro dessa abordagem de manutenção de conexões simultâneas. Dominar o que o Python tem de melhor, além da comunidade. As outras ferramentas. Então tem o GeoUnicorn. Você pode fazer várias instâncias de aplicação. E aí começaram a surgir problemas que eu nem imaginava que teria. Por exemplo, imaginem que 100 pessoas estão ligadas numa aplicação. Outras 100 pessoas estão ligadas noutra aplicação, por socket. Não por HTTP, por socket.
E eu preciso mandar a informação de um servidor para o outro, porque, sob o ponto de vista daqueles jogadores, eles saíram de um conjunto de salas e foram para outras. Então, eu tenho que transferir aquele socket para uma outra aplicação. Então, eu comecei a estudar serialização. Como é que eu repasso um socket de um Python para o outro? Como é que eu faço para um Python conversar com o outro em memória? Eu vou utilizar um Redis, um Memcached? Tá, tudo bem, para algumas coisas isso funciona. Mas para outras eu tenho que utilizar o multiprocess. Aí foi que eu comecei a aprender como é que usava o multiprocess. Então, eu tive a sorte ou o azar, até hoje eu não sei se eu fiquei careca também nessa época, de trabalhar com dinheiro e ter que descobrir depois que o problema acontecia. Então, não recomendo isso para ninguém. Então, dentro desse universo, a minha sugestão é trabalhar com conexões persistentes, procurar entender quantos clientes vocês vão ter ao mesmo tempo em cada um desses contextos. E depois estudar algumas técnicas para melhorar isso aí. Então tá, eu meio que roubei um pouquinho aqui do qual solução usar. Então já falei um pouquinho, né, as duas coisas que eram entre socket e HTTP. Dentro do universo do Python, a gente tem muitas bibliotecas. Eu sou defensor de duas delas. Não gosto de dizer evangelista, porque eu mudo de ideia muito fácil. Se vocês me convencerem tecnicamente que eu estou errado, eu já vou começar a estudar outra abordagem. Mas hoje, está até ali meio que misturado, eu uso bastante o Tornado e o Gevent, dentro dessas diversas opções aí. Algumas são mais fortes para servidores HTTP e alguns são mais fortes para servidores utilizando socket. O Select, para quem não conhece, desde o tempo do C, é uma estrutura que permite um processamento não linear, mesmo num programa que não seja orientado a objetos, que não seja orientado a interrupções. Então, o Select vai lá, abre, gera um descritor de arquivos e volta para aquilo ali dali a um tempo, enquanto trata outras coisas. Então, o que muita gente vê como novidade no Node, o pessoal do C já usa há 15 anos utilizando o Select. Claro, eu chutei 15 anos, aí talvez até mais. Ok, então dentro do design de servidores, eles têm que ter baixa latência e tem que resolver o problema do C10K. Eu sempre comento rápido isso aí, não vou abordar de novo, acho que alguns viram aí a palestra do TDC ou da comunidade Python aqui em Santa Catarina, sempre falo desse problema, mas quem quiser desenvolver servidores para jogos, tem que ir atrás desse paradigma de programação. O que é o C10K? Em algum momento, há um pouco mais de 10 anos, se estabeleceu que seria pertinente para um servidor de jogos ser capaz de segurar 10 mil conexões simultâneas. Observe que no exemplo que eu dei, eu estava usando instâncias de aplicação com algo em torno de 400, 500 conexões. Aí tem outras limitações dentro da própria linguagem, dentro do próprio Python, que a gente vai topando nela, então é melhor dividir em várias aplicações. Mas a máquina como um todo, o hardware, ele tem 65.585 portas. A gente sabe disso por definição aqui, né, na nossa formação. As primeiras 1.024 são supostamente reservadas para características específicas, não devem ser usadas. Até 10.000 não se recomenda e por aí vai. Do universo que sobra, dessas 65.535, a gente imagina que a máquina seja capaz de segurar 10 mil conexões persistentes ao mesmo tempo. Mas a máquina ser capaz de atender a essa característica não significa que o seu software vai ser capaz. E aí onde eu recomendo, para a construção de servidores, entender esse paradigma de programação. Tem muita documentação sobre isso e vale a pena ir atrás disso. O Tornado, que é a biblioteca que eu uso com mais frequência, é um framework, foi desenvolvido por uma empresa que não existe mais, foi adquirida por uma empresa maior, pelo Facebook, e ele foi feito para resolver o paradigma do C10K. Ele foi feito para atender a essas especificações. Tá. Eu já conheço tanto que eu estou sempre adiantando um pouquinho, né? Então, nós já... Quais são as vantagens de você ter um framework assíncrono? Ele é rápido, ele é maneira Python, por esses e outros motivos, tem mais a ver com a sintaxe, mas é o principal motivo de eu não utilizar Node. Eu posso fazer tudo com um Tornado, mas, de qualquer maneira,
Mudou um pouquinho agora no Python 3.5. Até então, a maneira de escrever código não bloqueante era uma maneira diferente da maneira tradicional da escrita do código em Python. E eu tô classificando como maneira tradicional baseada nos frameworks, o Django, o Flask, etc. Então, você tem que ter alguns controles. Então, você tem que ter alguns decorators, gerar algumas coroutinas, esperar as respostas com o yield. Agora, no Python 3.5, nós já temos algumas estruturas um pouquinho melhor. Minha mente ainda trabalha no Python mais antigo, né, 3.4 para trás. Já vem usando o Python 3 há não muito tempo, acho aproximadamente 1 ano. Então, inclusive, recomendo. Acho que essa transição não é mais uma pergunta, é uma situação. Tá. Então, para que reinventar a roda? A gente pode pegar aqui, eu acho que não dá para ler isso aí, mas tudo bem. A gente pode pegar um código em Select. Eu sempre gosto desse código, porque foi o meu primeiro código em Python, né? Que eu peguei como referência no site da IBM, na época, eu não entendia muito. Pô, preciso resolver uma questão assíncrona. Como é que eu faço? Aí eu sabia programar em C. Aí eu disse, pô, como é que eu faço quando eu preciso pegar meus descritores de arquivos, abrir um socket e plugar todo mundo lá em C? Então eu uso o Select. Pô, será que tem Select em Python? Aí tinha. Pô, que massa, então vou fazer isso em Python. Aí começou a fazer em Python. Uma pergunta que vocês poderiam ter feito ou podem vir a fazer, pô, mas por que não usou C direto? No dia a dia, era proibitivo para a situação que eu tinha, né? Era uma equipe pequena, não dava para usar C. Talvez hoje tivesse outras alternativas, talvez Go, talvez Erlang, Erlang já existia na época, mas eu não tinha conhecimento. Mas a melhor opção, ou por sorte, eu caí no Python, comecei fazendo tudo reinventando a roda, eu gosto muito dessa foto. Comecei bem reinventando a roda mesmo, ou seja, caramba, como é que eu faço o select? Pô, quando o cara conecta, como é que eu faço uma conexão fantasma, né? Um ghost connection? Poxa, o cara desliga lá do outro lado o socket e meu servidor não sabe que ele desligou. Isso acontece quando você implementa na mão. Então, daqui a pouco você tem 100, 200, 300... Caramba, meu jogo está bombando, tem 500 pessoas. Pô, mas por que ninguém sai? Aí depois você descobre que você está com um monte de conexões fantasmas ali e você não está gerenciando aquele tratamento de conexão. Então, o bacana de fazer na mão é que você começa a entender. Ah, isso funciona assim e tal, tal. Às vezes a gente não tem tempo de fazer isso. Caso vocês tenham tempo de fazer isso aí, recomendo construir. Se não tiver, a gente precisa de uma coisa um pouco mais rápida. Então, aí tem um código em Tornado. Eu acho que eu vou abrir o editor ali e mostrar um pouquinho. Então, o Tornado é uma alternativa aos servidores assíncronos. Então, só formulando o raciocínio, o que é que eu estou fazendo aqui? Falando sobre servidores de jogo em Python. A gente está falando especificamente de um tipo de jogos de aposta. Essa mesma estrutura poderia ser aplicada para arcades ou jogos cuja transferência de informação ficasse dentro de um limite. Eu utilizo essa mesma tecnologia no processo de formação dos alunos do Senai, daqui de Santa Catarina, no curso de técnico em programação de jogos. Então, eles constroem diversos cenários que não são de apostas, obviamente, e salas, e combates, e corridas, etc., onde eles mandam a informação para o servidor processa alguma informação e devolve. Todas essas conexões são persistentes, no caso dos jogos que não são de apostas, porque eles precisam de performance. Então, a gente já descarta por um momento conexão em HTTP e vai para a abordagem socket. No mundo web, o WebSocket. O Tornado permite, com bastante facilidade, escalar e tratar essas conexões. Então, sob o ponto de vista da programação em Python, uma outra recomendação é estudar a tratativa dessa comunicação do Tornado ou de qualquer outro framework. Mas a vantagem do Tornado, como eu já falei várias vezes aqui, é que ele é assíncrono. Então, temos aqui algum código, a gente vai falar já já. Bom, e agora eu vou mostrar um exemplo para vocês aí de um código funcionando, né? Tomara que funcione, na real. Né? Vocês querem fazer alguma pergunta parcial? Isso é um bom ou mau sinal, né? Então, vou acelerar. Vocês conseguem me ouvir? Tá, então aqui, um servidor de aplicação que a gente preparou. Esse é um tipo de jogo, um jogo típico aí que a gente faz. Toda vez que o jogador... Inclusive, tem alguns colegas de trabalho que estão aí, que trabalham aí nesse produto.
toda vez que a gente joga aqui, né, o cliente, a gente usa uma linguagem específica para jogos, não está sendo feito em Python, tá, pessoal? Infelizmente, o Python, para o que a gente faz em jogos, ainda não é o momento, mas eu já estou estudando com muita vontade aí algumas bibliotecas em Python para gerar até o jogo também. Então, ele manda para o nosso servidor. O servidor, por exemplo, aqui levou... Não dá para ver ali embaixo, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. 19,471 milissegundos para processar essa jogada. Então, o que é que ele fez aqui? Quando eu aperto jogar, eu tenho que fazer todo um cálculo, todas essas combinações, o que acende, o que está marcando aqui, que está pendurado, todas as situações de jogo, nada disso acontece no cliente. Cada vez que eu aperto um botão, ele vai no servidor, volta, processa um monte de coisa lá e vem. Então, aqui, por exemplo, se der o número 42, eu vou ganhar um prêmio de 50 que está armado para isso. Esse acumulado aqui está conectado com outro jogador que está jogando do outro lado do mundo. Todas essas coisas têm que acontecer nessa fração de tempo entre um pressionamento e outro. Então, para isso, a comunicação tem que ser assíncrona. E, ao contrário do que reza a lenda, o Python resolve sair muito bem. Deixa eu dar uma... tem outros exemplos aqui, eu não sei se eu... Não, esse exemplo aqui é um exemplo mais bobo, que a gente sempre faz aqui para o mesmo servidor. Então, isso aqui é um binário, né? Toda vez que a gente manda uma informação, ele vai lá, processa, volta, então a gente usa isso aqui, um programa para treinar o nosso pessoal quando está chegando. Na verdade... Um dos nossos colegas está até aí, o Rodrigo, né, ele ajudou a construir aí também. E esses aplicativos é a maneira como o Python resolve. E o bacana é que depois que vocês dominam o framework, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, aqui nesse framework, ele tem um TCP Server e uma classe de aplicação, onde eu mapeio aqui algumas rotas, para o caso do TCP Server. Não uso uma API RESTful, até pegando carona aí na palestra anterior, a gente usa uma API parecida com isso. E aqui a gente faz o tratamento, bem parecido com o que vocês têm. Aqui muda um pouquinho no tratamento da conexão, né? A gente não está utilizando aqui WebSocket, eu estou utilizando aqui socket normal. O nosso, embora a gente utilize Flash e funciona da mesma maneira. Então, trata aqui. E depois os diversos comandos, login, play, bola extra, quando troca a cartela, etc. Aqui tem um decorator aqui que a gente inventou para medir tempo, alguns decorates especiais que a gente usa para logar quando o servidor cai, já enviar e-mail, fazer algumas coisas desse tipo. Mas um Python bem tranquilo aqui. A gente pega algumas coisas do nosso ORM. O tempo é muito curto, né? A gente mostrava uns exemplos como a gente resolveu a questão do acesso ao Mongo. E tem uns drivers muito legais, assíncronos também para o Mongo. Mas eu acho que eu vou ganhar um game over ali. Então, quem tem alguma... Bom, acho que era isso aqui. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Não, acho que era isso. Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Só uma coisa. Tem uma parte da palestra que eu gostei bastante, tal, que você falou sobre o Redis. Tal. Houve muito Redis na questão de fazer meio que um cache do banco. Como é que o senhor usou ou pensou em usar o Redis para fazer a comunicação entre dois processos diferentes? Ok. Massa. O Redis para banco, não vou nem discutir, perfeito, nós utilizamos também. Entre processos diferentes, num primeiro momento, a gente usa o Redis só para triangular a informação com os servidores. Mas, nas últimas versões, eu acho que de 1 ano e meio para cá, eu tenho utilizado o Multiprocess, uma classe do Python, onde a gente consegue falar de um interpretador, de uma instância de aplicação para outra. Então, ao invés de utilizar o Redis, a gente tem no próprio Python, a gente tem uma classe nossa,
que guarda essas informações, faz o que o Redis faria. Só que a gente não usa o Redis mais para transportar informação entre as aplicações. Usa o Redis só para a camada de banco de dados no HTTP, como o resto do mundo. No caso, o Redis agora é somente para ser meio que a cache do banco, assim? Isso. Ok. Ali atrás. No nosso caso, né? Mas ele poderia servir como... No caso das conexões, você, quando você está falando no servidor, você está usando conexões TCP para manter elas, ou você usa o UDP e você controla o controle de conexões dentro do UDP? TCP sempre. Sempre? E mantém conectado. O que a gente faz é o seguinte, quando o cliente quebra essa conexão por algum motivo, ou quando o servidor, um percebe o outro e trata a reconexão, passando as chaves de autenticação dentro de um tempo válido. A gente só usa o UDP para jogos onde a gente precisa de altíssima velocidade. E, mesmo assim, a gente mantém a conexão de sinalização por TCP e fica o processamento de sala, movimentação, dinheiro por UDP. Então, você abriria 2 sockets nesse caso? Às vezes muito mais. Legal. Vai longe. Legal. Obrigado. Mais alguém? Opa, e aí? Eu tenho uma pergunta, não sei se ela é simples, mas você fala sobre quando o socket estoura o tanto de conexões que ele pode. Como você trata o load balancer e o autoscaling desses servidores para multiplicar as instâncias de WebSocket? Tranquilo. Não, pergunta super válida. Tem várias abordagens. A que eu venho usando ultimamente é o seguinte, a gente tem um Nginx que faz o load balancer reverso, e vai abrindo várias instâncias de aplicação, várias instâncias de aplicações. Nessa área comum que eles conversam essas aplicações por multiprocess, eles sabem o total de sockets que estão, mesmo as aplicações, não o servidor de load balancer, a própria instância de aplicação sabe quantas tem. E a gente tem rotinas para ir subindo mais instâncias de aplicação. As próprias instâncias de aplicação pode solicitar uma irmã. Não, eu preciso de mais. Então, qualquer uma delas que está gerenciando, o que a gente chama de master naquele momento, detecta que já tem 1.000 conexões, 1.500, o valor que tiver lá, ele vai subindo e vai fazendo o balanceamento horizontal. Isso quando não estamos usando a AWS. Aí, quando a gente está utilizando a AWS, aí a gente usa algumas ferramentas da Amazon, mas aí é uma outra história, e a gente vai crescendo horizontalmente. Isso aí. Mais alguém? Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Clayton. Agora a gente tem 5 minutos até a próxima palestra.